Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula semanal de número 3. Essa é uma aula que acontece toda quarta-feira, às 20 horas, para quem quer aprender sobre como transformar seus objetivos em conquistas reais. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sucesso chegou, não falhou, mas algo em você ainda não mudou. Como padrões internos recriam os mesmos resultados após grandes conquistas. Em especial, hoje, essa aula também está sendo transmitida para o Instagram. Mas, como geralmente uso slides, a aula é transmitida pelo Zoom ou pelo YouTube. E quem está aqui no Instagram deve fazer a inscrição no link da bio para receber o link das aulas semanais e o resumo da aula em PDF. Tá legal? Então, você que está chegando aqui no Instagram, quer participar de todas as aulas, todas as quartas-feiras, às 20 horas, você se inscreve aqui na bio e você recebe o link para assistir às aulas aqui no Zoom ou no YouTube e também recebe um PDF sobre a aula. Por que eu escolhi falar sobre esse tema? Olha, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Praticamente na minha vida inteira. Eu quis ser engenheiro e passei, no primeiro vestibular. Quis trabalhar na Embratel, a Embratel nem existe mais hoje, ou existe, nem sei. Trabalhei lá por 4 anos. Daí eu me formei em engenharia e saí da Embratel. O começo foi difícil, assim como é difícil para todo mundo, não é verdade? Mas eu consegui me impor e conquistei respeito naquilo que eu fazia. Eu quis montar a minha empresa, montei e deu certo. E deu muito certo. Eu quis me aventurar em outras profissões e me aventurei e deu muito certo. Escrevi 2 livros, eles estão aqui, né? Livro de vendas, que era um curso que eu ministrava, vendas, tudo que você precisa saber. E também escrevi o livro de comunicação em público, simplesmente falando em público. Grandes sucessos, mas também grandes derrotas. Pelo menos, eu tentei, né, gente? Mas a maioria nem tenta. A maioria desiste na primeira. Eu observei o seguinte, que o sucesso ele não se sustentava para todos, mesmo que estivessem fazendo as coisas do mesmo jeito, tudo certinho. Muitos mentores e professores dizem o seguinte, e você sabe disso. Se o seu jeito não está dando certo, usa o meu. Faz, faz do meu jeito, que eu garanto que vai dar certo. Aí você faz e dá errado. Ou faz e dá certo. Ou então você faz e dá certo, mas depois não se sustenta. Ou você faz e dá certo. Aí depois continua dando certo. Para cada pessoa funciona de um jeito. Porque nós somos seres diferentes, pô. Pensa bem. Cada um foi criado por uma família. Cada um foi criado num ambiente. Cada um entendeu a vida de um jeito. Enfim, eu estudei com grandes mentores, tanto no Brasil quanto no exterior. E é a mesma coisa, quer saber? Alguns poucos têm sucesso e sustentam o sucesso. Outros
têm sucesso, mas não sustentam o sucesso. Outros fracassam de primeira. Sinceramente, isso me incomodava muito, me incomodou muito. Então eu me fiz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer no meu trabalho para que todos tenham 100% de sucesso naquilo que eles desejam? Eu comentei isso com algumas pessoas, com alguns amigos e mentores também, e alguns deram risada na minha cara, falaram assim: você não vai conseguir, Francisco. Mas eu persisti nisso. O que eu posso fazer para que 100% deles realizem seus desejos? 100% dos meus alunos. Você sabe que sucesso não é só dinheiro, não é só ganho financeiro ou crescimento profissional, que certamente são importantes, você sabe disso. Tem gente que quer se casar, não é verdade? Tem gente que quer criar uma família, construir uma família. Tem pessoas que querem ter filhos, emagrecer, enfim, são realizações pessoais. Quer fazer uma viagem, quer ter um relacionamento fiel, enfim, tudo isso é realização. Agora, pensa bem, por que a maioria não consegue? Por quê? Eu faço isso há muitos anos, desde o século passado, sabe? São muitos anos nessa carreira de professor, de instrutor, de mentor, enfim. E eu observei muito, analisei muito, dois cursos que eu ministrei durante anos, muitos anos, talvez uns 20 anos. E os dois tinham excelentes resultados, mas com um deles, que é o curso de oratória, cujo o tema eu escrevi esse livro, o resultado era incrível, gente. O resultado era maravilhoso, sabe? 100% dos alunos, ao fim do curso, se expressavam brilhantemente. 100%. Tanto com a voz, nós fazíamos muitos exercícios de voz durante o curso. Eles se expressavam também através dos gestos, da postura, se expressavam com a fala, com a organização da fala. Eles venciam o medo de falar em público. Esses alunos também aprendiam a fazer homenagem, por exemplo. Eu tinha alunos que iam só para aprender a fazer uma homenagem para um avô, por exemplo, que ia fazer aniversário. Eles aprendiam a falar de improviso, a ler em público, e no final do curso o sucesso era inevitável. Era incrível. E naquele curso, eu trabalhei ele durante muitos anos e fui melhorando. Eu comecei com uma boa base de grandes professores e eu fui melhorando aquele curso. A didática era perfeita. A metodologia também. A metodologia do curso tinha uma base muito forte, com muitos exercícios dinâmicos que envolvia tanto o seu hemisfério esquerdo do cérebro quanto o teu hemisfério direito do cérebro. Eu estava sempre presente com os alunos na sala de aula, o tempo inteiro. E outra coisa, eu fazia os exercícios junto com os alunos. O aluno poderia me encontrar em qualquer momento. Geralmente eu viajava, ficava no hotel e já deixava o hotel que eu estava com os alunos, o telefone, eles me telefonavam, eu estava sempre presente. Os alunos também se exercitavam em casa e eu conferia. Se necessário fosse, eu os ajudava a preparar suas apresentações. E durante os exercícios na sala de aula, eu comentava sobre o desempenho individual de cada um deles.
e todos se beneficiavam com aquilo. Treinávamos juntos nas 20 horas que durava o curso e eu chamava os alunos individualmente e ajustava cada ponto da apresentação. Meus alunos eram profissionais de diversas áreas. Tinha ali empresários, tinha políticos, tinha advogados, professores, enfim, tinham todo tipo de profissional. E todos recebiam os comentários de ajustes com humildade. Era impressionante. Eu tive uma aluna que era professora de português e ela trabalhava há mais de 30 anos em sala de aula. E ela fez um comentário assim: professor, eu nunca imaginei na minha vida que depois de 30 anos de magistério eu ainda tinha algo para aprender sobre como falar, me dirigir melhor aos meus alunos. Eu tinha um aluno também lá em Araçatuba de 75 anos. Ele já tinha feito alguns cursos de comunicação em público, mas ele não estava feliz. Aí ele falou para a secretária, foi no Sebrae de Araçatuba. Falou para ela assim: eu só vou fazer o curso se eu gostar do professor e ele realmente for bom. Bem, ele entrou no curso, pagou o curso, fez o curso todo e no final ele elogiou muito o trabalho e disse assim: agora eu aprendi a falar em público, né? Eu tive uma vez, numa faculdade, ali em Presidente Prudente, não sei se você conhece essa faculdade, Eufrásio de Toledo, Antônio Eufrásio de Toledo. Eles me contrataram para ministrar 2 cursos de comunicação em público lá. Aí fui. Só que eu cheguei lá, tinha 45 alunos na parte da manhã e 32 à tarde. Eu nunca tinha feito um curso para tantos alunos assim. Minha média era 20, 25 para 20 horas. Mas ali foi especial. E eu ministrei o curso normalmente. Só que eu não consegui dar feedback. E o que aconteceu no final? Mas todos eles colocaram em prática a metodologia. E o que aconteceu no final? Sucesso para aqueles 77 alunos. Sucesso total. Aquilo me impressionou. O sucesso nesse trabalho me impressionava. Em em toda essa didática, e toda essa didática e metodologia eu introduzi nos cursos e mentorias da Soma Instituto. Eu introduzi aqui nesse meu novo trabalho. Tem o curso O Realizador de Objetivos, onde eu ensino vocês a definir e realizar seus objetivos. E a mentoria do pensamento aos resultados, enfim, são os trabalhos que eu mais faço aqui na empresa. E tudo o que eu acabei de falar sobre como conquistar sucesso nos resultados é aplicado nesse treinamento aqui. Tudo. Mas por incrível que pareça, e na verdade, eu tenho sucesso em todo esse trabalho. Mas por incrível que pareça, e tudo está dando muito certo, eu ainda não estava satisfeito, gente. Estava faltando alguma coisa, sabe? O meu propósito é sucesso para todo mundo. E eu fiz a seguinte pergunta a mim mesmo: e se alguns deles tiverem um registro negativo, uma causa raiz poderosa que os impede de atingir seus objetivos? E se com algum deles isso estiver acontecendo? A gente tem que eliminar isso, não é verdade? Eu lembrei, esse pensamento me veio porque uma vez eu fui dar um curso de oratória lá em Ourinhos, e daí foi visitar, o curso ia ser durante a semana e no fim da semana. E foi me visitar um aluno lá que queria estudar, mas ele, só de entrar na sala, ele já estava tremendo. E com aquele aluno em especial, apliquei alguma técnica de meditação com ele lá, enfim,
Só que deu certo. Ele conseguiu participar do curso de fim de semana e falar bem em público. Ele tinha um registro negativo. Naquela época eu não entendia bem disso, mas eu fiz e deu certo. Então, nós temos que eliminar se houver algum tipo de problema desse. Pode ser algum problema relacionado com ganhos financeiros, por exemplo. O cara tem um registro negativo, uma causa raiz em relação a ganhos financeiros no trabalho, nos relacionamentos. O cara não é fiel, pô. Ele não consegue ser fiel para a mulher. Tem que corrigir isso. O corpo, a saúde, tem algum registro negativo ali. E não importa o que seja, nós temos que eliminar definitivamente essa causa raiz. E vocês sabem que a maioria tem impedimentos dessa natureza, não é verdade? E a maioria tem registros negativos. Uma causa raiz poderosa que os impede de realizar seus desejos. Afinal de contas, me diz aqui, você conhece mais pessoas que têm sucesso na vida? Ou você conhece mais pessoas que têm fracassos? Todo mundo que você vê por aí são pessoas felizes? Ou todo mundo que você vê por aí são pessoas que estão tentando ser felizes? Estão querendo ser felizes? Não é verdade? Daí, com os estudos que eu fiz, com o Bob Proctor, com a Sandy e tal, eu descobri que não existe uma única forma de eliminar definitivamente essa causa raiz. Não tem um jeito só. Não existe. Não é uma receita de bolo. Faça isso que vai dar certo. Não, de jeito nenhum. Tem que ser explorado. E então fazer a eliminação conforme as descobertas. Nós temos que descobrir como eliminar. E é algo que se faz de forma individual, um por um. É algo que a gente não pode fazer para todo mundo e aplicar ali uma técnica milagrosa e conseguir com que aquelas pessoas eliminem um registro que elas têm, uma causa raiz poderosa, negativa, que atrapalha ela a realizar seus objetivos, que pode ser manter um relacionamento de amor, pode ser fiel, pode ser ter um ganho financeiro acima do que ela vem conquistando na vida, enfim, não dá para fazer para um grande público. É eu e você. Eu lhe ajudo a descobrir, mas quem descobre é você. E o mais bacana de tudo, sabe o que que é? É que depois que você aprende como fazer, você pode continuar fazendo a sua vida inteira. E quer saber? Você vai continuar fazendo a vida inteira. Sabe por quê? Porque é muita coisa. Pare e pense um pouco no que já aconteceu na sua vida, na vida que você já teve. Não é verdade? É muita coisa, gente. Você não consegue ir lá e tirar tudo de uma vez, não. Todo dia você faz um pouquinho, mas você aprende como fazer. Porque quem muda é você. Eu não consigo mudar você. Ninguém consegue mudar você. Eu lhe ensino como fazer. E eu pratico contigo também. Lembra que eu falei do curso de comunicação em público? Eu faço junto com você. Nesse caso aqui, tem que ser eu e você. Não pode ser um monte de pessoas. Não tem como ser. Não funciona. É claro que algum tipo de exercício ele vai ser feito com todo mundo, mas quando for para cuidar de você, para
eliminar essa causa raiz que está impedindo você de ter conquistas na sua vida, aí é um. Não. Olha a sua volta. Não está todo mundo lutando, não é verdade? Não está todo mundo batalhando para ter sucesso? E quantos conseguem? Quase ninguém. São poucos mesmo. A razão era de 3% para 97%, não é? Por quê? Por que que a razão é tão terrível assim? É porque poucos descobriram como fazer. Mas graças, como eu disse, aos ensinamentos, aos aprendizados que eu tive com meus mentores, eu consegui captar bem isso, que também não é muito claro, não são muito claras as informações. Na verdade, somos nós que vamos evoluindo e descobrindo. É muito legal. Mas eu não posso dizer para você como fazer, porque eu não sei onde está a causa raiz poderosa e negativa em você. Então ela tem que ser averiguada, tem que ser verificada. Mas quando descobre, nós fazemos o trabalho que deve ser feito e ela é eliminada. Então, se você quiser saber por que seus resultados não vêm, ou porque você tem um resultado, um aperto no peito. Porque às vezes a pessoa quer um resultado, mas o resultado não vem. E às vezes ela quer um resultado e o resultado vem. Mas ela continua com aquele aperto no peito e ela não sabe explicar por que tem aquilo. Sabe, aquela dor. Por que que tem aquela dor? Ela não sabe explicar. Puxa, eu estou tendo um resultado na minha vida. Puxa, minha família está legal. Mas por que que eu tenho essa dor aqui? Por quê? Então você tem que descobrir por quê. Sabe? Sucesso é isso. É descobrir e tirar isso de você. Tornar isso, aniquilar isso. Sabe? E daí você se sente feliz, se sente, pertencente, se torna um ser humano, um indivíduo melhor. E com isso você consegue ajudar mais pessoas, enfim, um comportamento melhor. E se sente bem por isso. Recentemente eu conheci um senhor, um plano muito bonito, um projeto muito bonito, mas que ele tinha uma dor. E ele não sabia como tirar aquela dor. Sabe? Depois eu conheci outras pessoas também que tinham grandes dores. E elas tinham sonhos. Mas essas outras pessoas queriam realizar esses sonhos. Mas como ia conseguir realizar um sonho se tinha aquela dor? E aquela dor os impedia de realizar o sonho. Nós temos que ter uma vida de amor, não é verdade? Ter uma vida completa, não é isso? E quando a gente tem uma vida de amor, uma vida completa, nós estamos no caminho certo. A dor, ela às vezes vai aparecer e a gente nem precisa buscar explicações de onde ela veio, não importa. Basta apenas como saber aniquilá-las definitivamente do nosso ser. Tá bom? Então, para você que está aqui no Instagram, que está me acompanhando, no link da bio tem, no link da bio você consegue marcar uma sessão de direcionamento estratégico comigo. E daí eu vou te mostrar como você descobre essa causa raiz poderosa que impede você de ter o sucesso que você almeja na vida. Tá legal? E para quem está aqui no YouTube, você é só descer aí na descrição do vídeo que você também vai ter o link para marcar uma sessão de direcionamento comigo. Tudo bem? E na próxima aula, que vai acontecer no dia 23 desse mês, às 20 horas, nós vamos falar sobre o tema
Comece o ano tomando a decisão mais importante da sua vida: assumir o controle da sua própria mente. E caso você ainda não esteja inscrito para participar das aulas ao vivo comigo, toda quarta-feira, às 20 horas, na próxima semana vai ser no dia 23, porque às 20 horas do dia 24 complica um pouco. Aí na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tem o link. E no meu Instagram, tá lá no link da bio, como eu já disse. Essas aulas são semanais, com vários temas que te ajudam a realizar seus objetivos pessoais e profissionais. Acontece toda quarta-feira, às 20 horas, tá legal? E se tiver alguma dúvida, me pergunte aqui no YouTube ou no direct do Instagram, que eu te respondo lá, tá bom? Até a próxima e nos encontramos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no Instagram. Tá joia. Mas muito bem. Nos encontramos então na próxima quarta-feira. Repetindo, gente, essas aulas, elas não são, elas não são vistas aqui no Instagram, tá? Hoje eu estou falando aqui que é para avisar a você de que elas acontecem ou no YouTube ou no Zoom, toda quarta às 20 horas. Mas se inscreva lá no link da bio e entre para o nosso grupo, que daí você recebe o link. Geralmente eu trabalho nessas aulas com alguns gráficos, alguns slides, e daí é difícil passar esses slides aqui no Instagram. Então a aula no Zoom e no YouTube fica bem completa. Legal? Forte abraço para vocês e até a próxima quarta-feira, que no caso da próxima semana, pelo Natal e Ano Novo, vai ser na terça-feira, às 20 horas. Até lá!